Olá, boa tarde, todos vocês presentes aqui nesse dia de hoje, nessa tarde, no dia 8 de agosto, começando a Semana Ecobairro 2022. Prazer imenso receber todos vocês aqui. Eu sou Elisa Rocha e estou junto com Lara Freitas, anfitriando essa conversa para a gente explorar um pouquinho sobre os movimentos convergentes de ecobairros, ecovilas e afins que estão acontecendo, que têm acontecido, e como que essas coisas todas se conectam, se somam e nos levam aí para um futuro melhor. Passar, Lara, você gostaria de adicionar nessa abertura? Não, só dizer que é uma alegria estar aqui nessa conversa, são com pessoas bem queridas, que trazem e pulsam esses movimentos super importantes para a gente imaginar o mundo, para a gente transformar, para a gente responder a desafios. Então, assim, que muito inspiram o Ecobairro, que muito convergem com o Ecobairro, e a gente vai aprender com essas queridas aqui hoje, que vão compartilhar toda a sua experiência, toda a sua jornada, que a gente possa ouvi-las e também entender melhor o que significam esses movimentos. Então, sejam bem-vindas aí. Eu vou pedir, então, para a Thaisa Matos fazer uma breve apresentação e, assim que ela terminar, passar a palavra para Isabela Menezes. Ok, então boa tarde, eu sou Thaisa, quero agradecer a Lara, a equipe do Ecobairro, pelo convite de estar aqui. Eu estou aqui hoje representando a GEM, a Rede Global de Ecovilas, a rede internacional, mas vou trazer um pouquinho também da rede brasileira. Eu estou ligada ao movimento de Ecovilas desde 2004, oficialmente, e já sou cofundadora de uma ecovila aqui no Brasil, sou pesquisadora de ecovilas, tenho livros publicados e hoje eu trabalho já nos últimos anos como coordenadora de educação da rede internacional. Eu acho que tá bom por hora e passo para você, Isa. Obrigada, Tatá, querida. Boa tarde para todos. Sempre uma alegria participar da Semana Ecobairro. Sempre me impacta muito como vocês celebram, né, o Ecobairro todo ano. É muito lindo de estar, de participar, de estar junto com vocês. Sou Isabela, carioca expatriada para São Paulo já faz bastante tempo. Estou aqui representando o movimento das cidades em transição, Transition Towns, sou do Transition Brasil, tenho o meu grupo de transição, Transition Granja Viana. Sou uma apaixonada pela ação em conjunto, para mim é o que faz sentido e me sinto muito, muito confortável e feliz de estar aqui junto com Thaisa, que é do GEN, Ecobairro, ou seja, a patota é a mesma, né? A gente bota um pouquinho de sopa em cada potinho, mas o caldeirão que ferve é a mesma galera. No fundo, a gente está em ação, criando o mundo mais bonito que nossos corações sabem ser possível, como diria Charles. Essa é a grande verdade. E é muito bom estar em rede. Então, para mim, isso é a rede. Então, é uma alegria a gente estar nessa rede aqui hoje. E acho que, por enquanto, está bom também. Vou passar para quem? Não sei. Muito bom, Isa. Eu me dei conta também que eu nem me apresentei, assim, né? Então, fazendo as coisas ao contrário, eu vou brevemente contar para vocês que eu sou Elisa Rocha, arquiteta urbanista de formação e biourbanista e educadora de prática. E estou conectada com o programa Permanente Ecobairro desde meados de 2010 e com o coração dedicado para as ações aqui em Vila Mariana.
E, assim, para resumir, também as coisas vão emergindo aí durante o percurso. E eu queria começar perguntando para a Thaisa, para que... e a Lara, claro. Não, eu queria honrar aqui a presença do Li também, porque é uma grande parceria, né? A semana acontece nessa grande parceria com a plataforma Arquitetura e Biosfera. Eu não vou nem falar, eu queria que o Li também pudesse se apresentar. Li, querido. Que alegria, uma honra. Como a Lara já iniciou, eu faço parte da plataforma Arquitetura e Biosfera, na qualidade de mediador, como eu me sinto, né? Ainda que oficialmente como coordenador junto, porque é uma plataforma que foi acolhida pela Associação Escola da Cidade, que é a associação mantenedora da Escola da Cidade, onde eu sou professor, educador e associado desde o início. Então, sou arquiteto, e me vejo muito como arquiteto educador mesmo, mais do que arquiteto ponto parágrafo, e envolvido com essa agenda, né, socioambiental há algum tempo, que é a base, né, dessa plataforma, instância de pesquisa ativista, né, e no âmbito da qual acontece também esse grupo, que é um grupo que eu tenho muita alegria de fazer parte, que é o grupo de trabalho e pesquisa Ecobairros, que tem buscado aí, fazer parte dessa rede, né, vamos dizer assim, fazer ressoar algumas situações dessa rede, no sentido de apoiar, de fomentar esse movimento, né, por uma condição ou outra, né, de comunidades engajadas e em conexão com os ciclos naturais. Mas é isso, uma alegria. Obrigado pela oportunidade de me apresentar aqui, Lara, querida. Maravilha. Vamos seguindo em viagem, então. Passo a palavra para a Elisa aí. Por último, com a apresentação da Lara, né? Para completar. Bom, posso incluir? Bom, sou Lara Freitas, urbanista também, mas hoje com uma alma profunda de educadora, que descobri nessa jornada, depois de tanta provocação, a provocação da permacultura, das ecovilas, do movimento Cidades em Transição, só não coube a arquiteta urbanista, né? Então, hoje me reconheço profundamente no mundo também atuando como educadora, porque almejo que o novo emerja, né, e responda e nos ajude a responder aos nossos desafios. Então, sou cofundadora do Programa Permanente Ecobairro, que nasce em 2004. E estamos aí nessa jornada descobrindo os melhores caminhos para a gente transformar o que é necessário, tanto a nível das relações, quanto da nossa conexão com o território. Então, essa sou eu. Obrigada, Tatá. Vamos seguindo. Bom, então, com todas essas naturezas aqui, eu também convido quem está aqui junto conosco e abrindo as câmeras e fazendo parte desse grande quebra-cabeça. E vou trazer a primeira provocação aqui para a Thaisa, para que ela nos conte um pouquinho, para quem está aqui conosco, o que é a GEN, né? Que sigla é essa? Fala um pouquinho da origem e conta um pouquinho como que ela está atuando hoje, para que as pessoas entendam onde que encaixa essa pecinha do quebra-cabeça nesse contexto todo. Vamos lá. Então, GEN, em inglês, Global Eco Village Network, é a rede global de ecovilas. Essa rede surgiu em 1995. O termo ecovilas é de 91, veio de uma pesquisa na época, sobre comunidades sustentáveis. Naquela época, a gente estava nessa busca de possíveis caminhos em direção à sustentabilidade. Foi feito um mapeamento de grupos e comunidades que já estavam atuando nesse sentido, em 4 grandes áreas:
social, ecológica, econômica e cultural. E daí surge o termo ecovilas, e em 1995 foi uma primeira conferência onde todas essas comunidades, representantes dessas comunidades e pessoas interessadas se encontraram pessoalmente pela primeira vez e assim decidiram criar a rede global de ecovilas. Então, origem, qual que é a outra pergunta? E atualmente, assim, como que essa rede tem se expressado e qual que é o principal propósito dela? Essa rede global, ela é dividida por regiões. Então, a América do Norte tem uma rede chamada GENA, América Latina, Casa Latina, Europa, África e GENOA, que cobre Oceania e Ásia. Então, é realmente uma rede global. Além de um braço da juventude, que é a Next Gen. E, além disso, vários países têm redes nacionais, como é o caso do Brasil. A gente tem o Casa Brasil. Então, só para mostrar que é uma rede complexa, é uma rede de redes, né? Cada comunidade se conecta com o seu país, com a sua região e com a rede maior. E o objetivo da GEN Internacional, de onde eu estou falando agora, é conectar todas essas redes, todas essas comunidades, mostrar o impacto desse modo de vida focado em sustentabilidade e regeneração, criar projetos, polinizar, aprender e ensinar uns com os outros, e também inspirar e compartilhar os ensinamentos que essas comunidades e redes estão criando nesses anos todos. Obrigada, Thaisa. Uma delícia ver, né, esse movimento potente, assim como o Transition, né, Isabela? Então, agora eu passo a bola para você também contar um pouquinho para as pessoas o que é esse movimento, como que ele surgiu, como que ele se expressa e como que ele atua hoje, quais são os objetivos principais. Com o maior prazer. Eu adoro falar desse movimento que super me encanta. Então, esse movimento ele surge através de um permacultor chamado Rob Hopkins, e que, observando um cenário lá em 2004, mais ou menos, de mudança climática, crise econômica, pico do petróleo, né? Olhando para um cenário que se apresentava, para quem mora numa ilha, vamos combinar que isso são questões bem fortes, né? Que não tem toda a energia que usa, que não planta toda a comida que consome. Então, é assim, né? Nossa, estamos fracos. E o que motivou o movimento foi esse questionamento, né? Nós somos fracos e a qualquer minuto a gente pode simplesmente sucumbir, porque a gente precisa de muita coisa que vem de fora, e se pico do petróleo, crise econômica e mudança climática é uma realidade, isso lá em 2004 muita gente achava que não era, né? A gente precisa se mexer e a gente precisa entender como criar comunidades mais fortes, resilientes, capazes de responder a essas questões. Isso lá em 2004. Né? Ele muda para uma outra cidade. Nessa cidade que ele estava, ele faz um movimento, foi muito interessante, porque a cidade, o curso de permacultura que ele estava dando, cria, então, um documento que é um plano descendente de energia para a cidade, chamava-se Kinsale, e ele muda, vai para uma outra cidade, também começa a mesma discussão com as pessoas dessa cidade, Narestes de Angrande, Sophie Banks, mais algumas outras pessoas, e aí surge um movimento, né, que é essa coisa, como é que a gente cria essas comunidades, vamos conversar e vamos descobrir isso. O movimento, ele foi exponencial, foi assim, alastrou com muita rapidez, porque fazia muito sentido para muitas pessoas e muitas comunidades essa pergunta,
E ele costuma dizer que eles escreveram do A ao B e que do C em diante foi escrito por muita gente, porque como se espalhou muito rápido, o movimento, eles percebem que o movimento ele vira um convite, né? Um convite à ação, um convite para vamos se juntar e vamos repensar tudo e reimaginar o mundo, porque o que a gente está criando não está rolando. Então, o movimento chega no Brasil em 2008, 2009, chega já trazendo treinamentos e espalhando, né? No fundo, é um grande vírus maravilhoso que fala assim, você toca e fala, vamos agir, vamos sentar junto e vamos agir e vamos criar a vida que a gente quer ver acontecer. E é muito interessante, no Brasil, os movimentos, a patota que está nesse movimento é a patota do Gaia, é a patota do Jen, é a patota da permacultura. No fundo, do ecobairro, está todo mundo misturado, né? Está todo mundo junto e misturado e criando essa grande rede de pessoas que se importam o suficiente com a vida no planeta e com a possibilidade de continuação da existência do ser humano no planeta, porque, no fundo, é isso, e que a gente está em rede, fazendo muita coisa. Eu sou da Rede Brasil, até pouco tempo atrás era da Rede Internacional, como representante do Movimento do Brasil e algumas outras funções que eu desempenhava. Estou muito junto com a Rede Latino-Americana e tenho o meu grupo de transição local, que é a minha grande fonte de alegria também, porque eu acho que transição não é só falar, é falar e fazer, né? E eu faço desde 2009, toda santa semana a gente se encontra e a gente toca justamente esse convite, porque o movimento das cidades em transição é um convite. Vamos sentar junto e vamos pensar quais são as nossas questões, quais são as nossas riquezas, quais são os nossos sonhos e vamos desenvolver. A partir dessas respostas, o que a gente quer ver acontecer. É muito simples. E eu acho que é por isso que a transição se espalhou pelo mundo todo, porque, na verdade, não é uma fórmula inglesa que chega para você aplicar. É um convite simples de você se colocar em ação no mundo, como diria a nossa querida Gabi Montenegro. Ser em ação no mundo, né? Acho linda essa frase, das ecoversidades. Estamos aí com vários projetos maravilhosos, não sei se falo agora ou se falo depois, mas a transição está agitando coisas incríveis e maravilhosas. Fala, Elisão. Não, já te agradecer, Isa. Acho que sim, a gente pode falar na sequência. E me veio, então, para quem está chegando agora, que a gente entendeu aí como que nasce a Jen, como que nasce o Transition e como que nasce, então, o Ecobairro, Mara. Acho que vale você trazer essa história também aqui para esse registro. Bom, toda vez que eu estou muito estressada, eu vou estudar. Que é justamente falar com as pessoas, né, que têm o mesmo propósito, né, que têm buscando a mesma coisa. Então, em 2003, eu fui fazer ecoturismo, turismo de base comunitária, e encontrei a permacultura, na verdade. E aí, em 2003, não deu um mês de ecoturismo, eu já estava no IPEC fazendo o PDC, né, o Planejamento, Design e Consultoria. Então, desde então, minha vida mudou completamente. Mas, mesmo fazendo o PDC, ainda tinha algo que meu coração estava buscando, assim. E um pouco depois disso, eu encontro, no começo de 2004, o treinamento em Ecovilas, né, Thaisa? Que aconteceu em Picada Café, lá no sul do país. E desde então, realmente, assim, algo muito profundo mudou na minha vida. E o programa permanente Ecobairro nasce dessa grande transformação. Eu e Paulo Santos estávamos lá, e quando a gente voltou, tinha alguma coisa assim que não assentava, que a gente realmente, isso que a Isabela falou, né? A gente precisa fazer algo precisa ser movido, né? Às vezes não sabe nem exatamente, mas a gente passou. Então, depois de uma palestra da May East, que se chamou A Reemergência do Princípio Feminino na Psique da Humanidade, ao final dessa conversa, emergiu
veio essa inspiração, o Ecobairro. E para a gente entender o que era isso, a gente começou a se encontrar toda semana para desenhar o caminho, né, esse programa permanente que a gente chama. E a gente chamou isso de Projeto Mãe, né, que tinha essência apenas, não tinha, que era baseado, né, nessa aspiração, né, de trazer os princípios das ecovilas para o ambiente urbano. E, né, dentro dessa essência, né, veio o DNA, que era um DNA usado pelas ecovilas para avaliar o seu nível de desempenho naquele momento, baseado em 8 eixos, e essa foi a nossa inspiração. E a gente entendeu isso porque a gente queria falar com as pessoas, com a vida das pessoas. Naquela época já existia o tripé da sustentabilidade, mas ele ainda assim é difícil de formar uma imagem, né? Como é que eu posso aprender algo, fazer diferente, né? Só com o tripé. Ele move, né, nos norteia, mas ainda assim, quando a gente fala do cotidiano, ele é ainda, né, mais enxuto. E também, partindo, né, nascendo numa cidade como São Paulo, né, uma cidade-estado, muitas pessoas, assim, não acham que podem fazer algo, mas a gente também, enquanto essência, a gente colocou a importância da gente entender as escalas de transformação, que começa comigo, como indivíduo, né, como ser habitando esse planeta dentro da minha primeira casa, tomando as decisões todos os dias, e assim a gente pode olhar para a nossa casa, que é nosso primeiro espaço de governança, e assim olhar para a rua, para o condomínio, para o quarteirão, e para o bairro e em rede. Então, é a gente saber que a gente tem todos esses níveis de contribuição e, ao mesmo tempo, de integração na vida, né? A gente chama o bairro do nosso quintal mais ampliado. A gente pertence também, o nosso cotidiano se apoia, né, nesses territórios. Então, cuidar de si, né, ter esse cuidado consigo, mas também ter um cuidado mais ampliado, é algo que a gente, né, tá buscando integrar novamente ao cotidiano, não mais automatizado, mas com atenção plena, né, realmente sendo o designer, né, desse caminho. Então, isso foi um aprendizado que as ecovilas desenharam o seu caminho. Elas, né, as comunidades intencionais falaram, olha, a gente sabe que pode viver de outra forma, então vamos desenhar esse caminho. Então, em cada realidade, isso, né, se expressou de uma forma. E aqui, como é que a gente pode expressar esse caminho, né? Então, o Ecobairro nasce daí, e isso lá em 2004, isso era agosto, 15 de agosto, quando a gente vai estar comemorando na semana que vem. Então, acho que para começar é isso aí. No mesmo ano, então, né, do Transition, lá, um outro movimento acontecendo em Totnes, e esses movimentos são feitos por pessoas, e aqui achei que também vale fazer essa pergunta. Isabela, e como é que você se conecta com o Ecobairro? Como é que você conheceu Lara Freitas? E conta um pouquinho para a gente essa história também. Bem, a história de como eu caí no Transition precisa de mais tempo para contar, porque ela é muito crazy. Mas, em 2010, eu fui fazer o Gaia, o último Gaia na Uma Paz. E Lara foi minha professora. Eu, em 2009, encontrei o movimento, me encantei imediatamente e fui ser voluntária no CRIS, que era um centro de referência de sustentabilidade, do Marcelo e do Frank. E conheci Lara lá. A gente demorou um pouco a se conectar, né, Lara? Porque a vida é assim, né? O desenho da vida. Chega uma hora, o bordado vai, tchum, opa, está aqui. Tem que se encontrar para formar esse tipo de flor. E foi maravilhoso, porque, no fundo, estamos todos dentro desse mesmo objetivo, né? De estar junto. E é engraçado essa coisa da patota ser de vários movimentos ao mesmo tempo, mas todo mundo corre pelo Transition, corre pelo Ecobairro, corre pelo Gaia Education, pela Jen. A gente entende isso como uma grande família, todos nós. Para mim, pelo menos para mim, é uma grande família, né? De pessoas. Só vou adicionar um ponto de parada na sua trajetória. Diga. 2009, quando a gente faz o treinamento na Uma Paz. 2009?
2009. Nossa, Agosto de 2009. Olha que louco. 2009, ou seja, 2009 foi assim, né? Foi uma loucura. Em 2008 eu fiz uma viagem, eu fui em todos os círculos de pedra da Grã-Bretanha, eu fui de um jeito, voltei de outro. Eu acho que eu ganhei um upload dos aliens da nossa dimensão, com toda certeza. E dali para diante, esse mundo se abriu. Fui fazer bioconstrução no Tibarrose, foi Gaia Education, e aí mergulhei nesse mundo, né? E me achei, na verdade. Eu tinha acabado a minha empresa de arquitetura em 2001, eu sou arquiteta. Arquitetos, que coisa incrível! Tem uma coisa aí com os arquitetos. Tem uma coisa bem interessante dos arquitetos nos movimentos, né? E eu tinha parado a minha empresa em 2001, e de 2001 a 2008, eu tipo assim, né? Estava perdida no mundo, aí veio a grande nave, né, Lara? A nave mãe veio e me puxou para eu entender quem eu era e como que eu podia me dedicar melhor a me botar a serviço de um mundo mais bacana, e etc. E tal. E o movimento me apresentou essa porta. E eu acho bacana isso, cada um de nós entra por uma porta, né? Mas o salão é o mesmo, porque o salão é essa criação coletiva, esse mundo muito bacana aí. E aí eu entrei no trilho e nunca mais saí. Essas convergências, né? Então, Thaís até estava aqui já fazendo uma legenda na sua fala, explicando o que é o Gaia Education. Então, acho que eu até passo a palavra, porque o Gaia Education está conectada também com a Jen, né? E que também se conecta aqui no Brasil com o Ecobairro, que faz essa ponte. Então, conta um pouquinho mais para a gente sobre isso, Thaís. Pois é, eu estava aqui cuidadosamente prestando atenção nas siglas, né, que a gente fala tão espontaneamente entre nós. Eu acho que eu vou começar pela relação que você... E também é uma conversa, né, informal, já que estamos em poucos, e eu sinto que muito da história oficial você pode ler em outros lugares, né? Mas é daí que eu conheço a Lara. E a gente foi da terceira turma do treinamento em Ecovillage, no Brasil, que é de 2004. Esse treinamento deu origem a algumas ecovilas que a gente conhece. Quem conhece o movimento de ecovila já ouviu falar de Arca Verde ou Terra Una. E né, eu saí do treinamento para co-criar a Terra Una com um grupo, e a Lara saiu do treinamento para co-criar o Ecobairro com outro grupo. Então, assim, são os mesmos inputs que vêm do movimento de ecovilas, que foram essas sementinhas, né? E é interessante quando a gente fala aqui no Brasil, o programa de educação para o design de ecovilas, ele ficou conhecido como Gaia, que é o nome da organização que oferece esse programa, Gaia Education. E, na verdade, ele é um curso de educação para a sustentabilidade. Ele nasce do movimento de ecovilas, ele nasceu aí do treinamento de ecovilas, que no fim foram apenas 3 turmas no Brasil, 2002 em Nazaré Uniluz, 2003 em Belo Horizonte, 2004 que a gente fez, que foi itinerante. Então, a gente teve essa bênção, que cada módulo do treinamento era em uma comunidade que era forte naquilo. Então, a gente teve essa oportunidade, eu e Lara, né, de viajar e ir conhecendo experiências e aprendendo com essas experiências. Então, ela leva isso para o contexto urbano, né, na criação do Ecobairro, e essa né, uma perspectiva bem pessoal. E, para mim, foi um mergulho, né, no movimento de ecovilas, e minha trajetória ela é urbana, mais urbana que rural até. Interessante que as pessoas, né, quando ouvem ecovilas,
associam ecovila a uma comunidade rural, porque a maioria das ecovilas ainda, né, são rurais, mas ecovilas são comunidades urbanas e rurais, e periurbanas, e não só antigamente era muito, são comunidades intencionais, em grande maioria, mas também comunidades tradicionais. Então, incluem, sim, iniciativas de transição, né? E aqui eu acho que, no contexto do Brasil, os ensinamentos do movimento de ecovilas, que chegaram com o treinamento de ecovilas, que hoje é extremamente disseminado pelo programa do Gaia Education, pelo IDE, ou Gaia, como a gente chama, por esse currículo, né, criado pelo movimento de ecovilas, eles estimularam essas ideias e esses exemplos que geraram transição em diversos âmbitos. Então, a Isa contava, né, de que o movimento Transition Town chegou ao Brasil em 2008. Sim, ele chegou via Gaia Education. Então, né, a Meist, que é uma brasileira ligada hoje em dia à Unesco, mas que muitos anos trabalhou, né, morou numa grande ecovila na Escócia e trabalhou com o movimento de ecovilas, ela é treinadora, né, da transição e treinadora do Gaia Education. Ela trouxe, eu lembro, na minha turma, eu fiz o Gaia em São Paulo, em 2008, a Lara já era do grupo, né? Ela é do grupo que trouxe esse programa para o Brasil e é do grupo que estava lá, facilitando as turmas que vinham depois. Então, por isso que a gente fala que essas redes são irmãs, e na minha visão é isso, onde que eu estou mais pronto para atuar, e algumas pessoas vão atuar no ambiente urbano, fortalecendo as suas vizinhanças e criando comunidades, né, nas suas vizinhanças para desenhar um futuro melhor para o seu bairro, para a sua comunidade. Algumas iniciativas vão conversar com o poder público e abrir brechas para a gente poder conectar a sociedade civil e poder público para essa transformação ganhar escala. Algumas iniciativas trabalham muito com educação e com a criação de exemplos. Eu, no início, achava que, quando eu descobri o movimento de ecovilas, eu falei, uau, né, isso que eu quero, eu achava que era para todo mundo. Hoje eu sei que não é, né? Ecovilas é uma entrega para a vida comunitária gigante, coloca junto vida, trabalho, relação, comunidade, e nem todo mundo está afim de viver isso, mas, ao mesmo tempo, tem essas escalas, né? Você vai visitar uma ecovila, você entende, opa, é um laboratório de transição, de todas essas tecnologias sociais, metodologias, novas formas de viver e de fazer. E isso serve de inspiração para cada um. E, opa, eu quero aplicar isso na minha empresa, eu quero aplicar isso na minha família, eu quero aplicar isso no meu bairro, na minha comunidade. E aí cada organização dessa vai cobrindo uma desses setores, né? Assim que eu vejo, e por isso, né, Lara e Isabela são parceiras de caminhada, né, em muitos projetos que a gente co-criou junto, cursos que a gente dá junto. Eu já fui muito ativa no Transition também, no Rio. Enfim, depende de como você vai se posicionar para participar dessa grande transição que a gente tá aí vendo e vivendo. Não sei se vocês querem me complementar, mas eu fiz uma bagunça aqui nas costuras. Eu acho que eu vou convidar a Lara ainda a adicionar, então, essa costura entre o Ecobairro e o Transition e o Gaia. O que mais você quer
ainda, né, dá mais um alinhavozinho entre todas essas iniciativas irmãs, como disse a Thaís. Eu acho que é muito interessante essa perspectiva, né, dessa grande família colaborando, né, para sustentar novos caminhos, né, porque realmente é um trabalho gigantesco, né, então nós precisamos de tudo isso e mais um pouco, né. A gente, enquanto ecobairro e bebendo nessa fonte, né, tem só um detalhe nessa história, né, assim, que o movimento de ecovilas para mim foi muito determinante, porque enquanto lá no começo, jovem, né, fazendo arquitetura, já no meu imaginário, já era muito relevante a questão da comunidade. Então, tanto é que na minha graduação eu projetei algo que chamava-se Projeto Cidadão, resgate da identidade cultural através do sistema de circulação, 45 unidades de desenvolvimento comunitário, com hortas, com educação, com tudo isso junto. Então, assim, sem conhecer, quando eu encontro as ecovilas, eu encontro aquela comunidade que eu sonhava no mundo real. Então, isso, né, foi muito mobilizador. Então, aquilo que era uma possibilidade, né, saudável de viver, né, existe no mundo, e aí, a partir disso, como que a gente, né, se espalha, né, como é que a gente pode impulsionar mais isso. Então, e aí dizendo que é uma inspiração muito forte, né, porque esses laboratórios de sustentabilidade, né, a partir né, de alterar o seu modo de vida, de mostrar que outro caminho é possível, né, de outra qualidade de relações é possível, é altamente inspirador. E como eles acontecem, né, em diferentes regiões do mundo, regiões, né, em diferentes situações, contextos, colas, né, aí é outra palavrinha para a gente explicar no propósito, né, motivações aí que unem as pessoas em comunidade, é muito potente. Então, mas para fazer isso, na verdade, as ecovilas acumularam muita sabedoria, né, muito conhecimento à vanguarda, mas também sabedorias ancestrais. Então, essa combinação, né, e nos motiva e nos convida até hoje a gente trabalhar na ponta da lança, né, porque os contextos, os cenários vão se alterando, eles não ficam congeladinhos para a gente atuar, né, eles vão se alterando, a gente vai tendo que aprender a desenhar com o cenário se alterando, e às vezes também, como a gente vê, se agravando, muitas vezes ficando mais crítico em vários campos da vida. E para isso, para a gente lidar com tudo isso, a gente precisa de metodologias, de ferramentas, né, que no ecobairro a gente chama de pedagogia da mãe, que é a gente entender, aprender, então o que a gente aprendeu com o que veio dessa bagagem dos programas, né, aprendidos com as ecovilas, depois encontrando o movimento da transição, o que a gente aprende e integra também e que nos ajuda a dar mais clareza, a impulsionar mais o caminho. E assim outros movimentos chegam trazendo também outras ferramentas, e eu acho que a gente tem uma receptividade para aprender com isso, e a gente integrar na nossa jornada, às vezes combinar isso, porque às vezes o desafio, né, também nos chama a fazer um desenho à altura dessa complexidade, né? Então, eu acho que vem daí também essa polinização, né? A gente não é ou isto ou aquilo, mas é isto mais aquilo que a gente precisa para responder, para enfrentar o desafio do nosso tempo, né? Então, é daí que vem essa grande irmandade e dessa grande convergência. Exato. Então, se a gente vai lá no mapa das ecovilas, né, no site da Jen, a gente vai encontrar, por exemplo, o ecobairro cadastrado lá. Se a gente vai lá no Guia da Transição, buscar também por exemplos de onde isso está sendo feito e como, também a gente vai lá e vai encontrar o ecobairro como uma das iniciativas que está fazendo de uma maneira aqui em São Paulo, em vários lugares da cidade. Então, assim, a gente, juntos, né, vamos caminhando
em direção de algo que nos fortalece e que faz sentido. Então... Só trazer mais uma coisa que eu acho que, assim, Thaisa tocou no começo da conversa sobre o braço de educação, né? E nessa conversa da semana, né, a gente tem essa alegria imensa de ter a plataforma e a escola, porque é isso, né? Quanto mais bordas a gente polinizar, a gente levar esse diálogo, né, e essa convergência de saberes, né, convergência de ferramentas, de perspectivas, eu acho que a gente tenha o potencial de ganhar mais força, somar perspectivas e a gente entender melhor a realidade. Às vezes uma realidade está operando de uma forma, quando a gente tem essa interface, né, tem a possibilidade da troca acontecer. E eu acho que essa é uma sabedoria do nosso tempo. Quantas trocas mais a gente pode, né, criar de relação, de interação, para criar um potencial de sinergia também. Então, o campo de educação, né, e o campo, e aí Thaisa, né, está liderando isso dentro da GEM, essas bordas, né, que combinam diferentes atores para criar também, a partir de uma experiência inicial das ecovilas, mas como é que isso se desdobra de uma maneira diferente, como é que ocupa melhor, ou como responde a alguns setores também de interação. Né? Acho que também vale entender que esse mundo novo que a gente fala, né, essa resposta mais assertiva que a gente está buscando, ela precisa dessa inteligência, né, de colaboração. Então, eu acho que a gente busca experimentar de diferentes escalas, mas também em diferentes campos, essa possibilidade. E acho que eu somando, né? Talvez já não esteja mais na... Eu sei que a Elisa tem mais perguntas para a gente, imagino que vocês também devam ter, mas se a gente traz isso para o momento atual, né? Ou recente, a gente está fechando um projeto em colaboração, né? Por exemplo, a GEM, hoje eu coordeno, um dos projetos que eu coordeno pela GEM, ele chama Eco Village Transition in Action, e é um projeto que fala de colaboração, é um projeto de cooperação internacional e colaboração entre iniciativas de base comunitária e autoridades locais para trazer a transição, escalonar a transição. E aí, é claro, né, é um projeto internacional, mas a gente chamou a Lara para colaborar com esse projeto, trazer a expertise do Ecobairro. E aí eu sei que dentro, né, via Transition Towns, a gente tem o MIT, o Municipalities in Transition, que é outro projeto que aí a Isa chamou a Lara, Ecobairro, para polinizar lá. Então, assim, eu acho que se a gente olha para o cenário internacional, e desculpa estar falando inglês, mas são organizações internacionais, então eu só não estou mudando o nome, né, do projeto e das organizações, a gente, enquanto Brasil, tem exemplos muito interessantes, tanto dentro do movimento de ecovilas, no movimento Cidades em Transição, Isabela pode falar um pouco mais disso, o quanto o Brasil é reconhecido nas redes internacionais pela nossa atuação, e às vezes eu acho que a gente não é tão conhecido aqui dentro por esses trabalhos, ou não tão reconhecido por esses trabalhos, né? Falando enquanto Gaia Education, por exemplo, essa organização que acabou sendo uma outra organização, mas surgiu como braço de educação da rede de ecovilas, o Brasil é o país que mais realizou esses programas de educação para sustentabilidade inspirado nas ecovilas no mundo. O Brasil contribuiu para todas as atualizações de currículo. O Brasil tem mais treinadores que qualquer país. A gente adaptou para comunidades carentes, favelas, a gente adaptou para a juventude, a gente adaptou para grandes cidades, um programa que era de ecovila, e tem muita informação para tirar daí, né? O que a gente faz com essa rede potente que a gente tem no Brasil
E eu acho que é uma provocação, um termo que a Lara gosta de usar, para a gente, como que a gente usa essa energia criativa e potente para realmente transformar a nossa realidade, né? Seja ela na escala que cada um tiver atuando, porque eu acho que esse momento está pedindo pelo menos isso de cada um de nós. Bem. Isabela aí também trazendo essa perspectiva, né? Também é um olhar também, assim, Isabela é um radar, né? Eu sou fuxiqueira, gente. Fuxiqueira e fofoqueira. Eu saio contando tudo para todo mundo. E botei aqui uns links bem bacanas. E é muito legal isso. Gente, eu adoro essa... Sabe, quando a rede se movimenta, assim, quando chegou o projeto, né, o piloto do projeto do Municipalidades em Transição, quem que eu pensei? Óbvio, Lara, é o grupo que mais tinha esse intercâmbio com o poder público, e é isso que é bonito, né? Que a gente vai puxando, opa, peraí, hora de energizar aqui, hora de energizar ali. Aí o Transition trouxe o Reconomy, que é um projeto lindo de revisitar a economia e como é que a gente empodera local entrepreneurs, empreendedores locais, como é que a gente faz a economia de um lugar ficar vivo, ficar pungente. E quem que eu lembrei? Lembrei da Melissa, lembrei da Mônica, que dentro da nossa rede de pessoas incríveis são as pessoas que estão já ligadas nesse projeto, né? E agora veio o projeto maravilhoso da Gabriela, que também é do Hub brasileiro, mas que também é do Gaia, e que também... Ou seja, é isso, a gente vai puxando as parcerias e a gente vai ativando a rede. E o Desenho Projeto de Vida, que eu acabei de adotar como meu projeto de futuro, que é trabalhar com jovens, porque o adulto mesmo, gente, uma parte está perdida, não tem conversa, entendeu? Nem perca seu tempo. Vamos falar com o jovem, vamos mostrar as possibilidades que existem. E eu vejo a rede da gente subindo, tipo nhoque, quando está pronto, sobe. O que eu vejo a gente hoje é um grande nhocão, né? Porque eu vejo que a gente está cada vez mais conectado, trocando mais, agitando mais, criando projetos em conjunto, e é isso que a gente precisa ativar. É essa coisa. E eu estou sentindo esse nhoque subir cada vez mais, eu estou achando isso tudo muito bonito. Me anima, me dá esperança, porque às vezes a gente olha, né, para o cenário e fala, ferrou, acabou, tchau, mudanças climáticas, vai arrasar tudo. Mas, assim, o que a gente tem de melhor para fazer até o fim do mundo? Vamos fazer isso. E vamos fazer junto, né? Vamos criar. Pelo menos a gente chega na outra dimensão assim, mais capacitado, cheio de ferramentas, que seja. É muito empolgante ver a rede ficar viva nesse tanto. E eu vejo cada vez mais. Você tem Gerando Falcões, Cidade Sem Fome, você tem tanta gente. Existe um videozinho, que obviamente agora eu não vou lembrar o nome do cara, não vou lembrar nada, mas existe um videozinho de um cara que ele, atrás dele, começa a passar uma lista de pessoas, entidades, organizações que estão fazendo tudo isso que a gente ama. Eu esqueci, uma de vocês deve saber que vocês têm memória boa. E é isso, é impressionante o número de gente fazendo coisa boa. Que dificilmente a gente consegue visibilidade, vocês estavam falando que às vezes a gente é mais conhecido lá do que aqui, porque a gente tem essa cultura de prestar atenção mais no que é ruim, no que, né, não está bom, e etc. E tal. Mas, gente, tá rolando, tá acontecendo, a gente só precisa achar a árvore da gente. Sobe na árvore, é Gaia, é Jane, é Ecobar, é Transition, o que for, né? Sobe na árvore, agarra na árvore e vamos fazer junto essa floresta. E tem uma pergunta da Maura, para alguma de nós. Mete bronca aí, Maura. Pessoal, desculpe, eu peguei o evento pela metade. Quero agradecer muito, Lara, porque, por incrível que pareça, eu acabei contactando vocês por intermédio de um grupo de Salvador onde eu estou inserida.
né? E hoje foi por um acaso, porque são muitas mensagens que chegam, e eu me inseri nesse grupo de Salvador, que chama Economia Solidária, se eu não me engano, né, Lara? Sim. E por conta de ter uma coisa em comum, né? Como Isabela, como as outras falaram, é a primeira vez que eu estou aqui, mas eu acho que nada é por acaso. Eu realmente, como eu coloquei acima, eu acho que assim, a gente está sempre procurando a tribo da gente, né? E eu acho que eu estou nesse movimento há muito tempo. Então, como as coisas são incríveis, né? Que através de uma cidade tão distante, por quem eu tenho tanta paixão, que é Salvador, né? Eu acabei me conectando com essas coisas que para mim são muito fundamentais, né? Vocês desculpem eu não ligar a câmera, porque eu estou aqui num estacionamento de um lugar aqui que eu vou fazer uma compra, mas eu não queria perder. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas então eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito. Estou muito contente de ter tido assim essa coisa de estar vendo isso hoje. Eu gostaria de participar mais, quero ficar mais atenta ao que está acontecendo. E a minha pergunta é o seguinte: eu, há já uns 4 anos, né, me contactei com pessoas que trabalham com o conceito de cohousing, né? Aqui em São Paulo tem uma das pessoas que eu saiba, é uma das pessoas que trouxe esse conceito para cá, para o Brasil, e tem trabalhado muito com isso, é a Lilian, e ela trouxe esse conceito e está se espalhando para o Brasil. Tentamos montar um grupo uma vez, mas não foi possível, mas eu acho que está inserido também dentro de um mesmo, vamos dizer, um propósito que tem aí também com vocês, né? Em comum, né? Que é de procurar uma outra qualidade de vida, em resumo, muitas das questões que vocês estão colocando. Então, minha pergunta é o seguinte: essa proposta de ecocidades, ecobairros, ecovilas, teria também, tem alguma ligação com essas propostas de trabalhos de eco-housing, habitações? Eu vou começar respondendo e depois vou pedir para a Thaisa Matos continuar. Olha, não é de hoje que a gente recebe essa pergunta. Dentro, né, das escalas de transformação, um co-living ou uma co-housing perfeitamente pode ser o que a gente chama de unidade ecobairro, né? Aquela unidade que é numa escala que expressa uma série de requisitos, vamos falar assim, de aspectos, enquanto a gente não tem um bairro, né, um assentamento todo transformado, a gente pode experimentar, né, a vida em comunidade e vários aspectos numa pequena escala, né? Então, assim, casa perfeitamente. Porém, na prática, isso ainda não se concretizou. A gente tem pequenas experiências, como Unidade Ecobairro, o Bídia, em Vila Leopoldina, depois a Alexandra pode falar um pouco, o IT, que estão imbuídos, né, de entender numa pequena escala um pensamento sistêmico, uma atuação responsável em vários aspectos. Mas, na verdade, eu acho que vale, Thaís, aí falar isso tudo, como acontece, né, junto ao movimento, que também tem uma chave aí nessa origem, aí, nessa raiz. Tá. Então, eu vejo, né, o movimento de cohousing é mais um movimento parceiro, que no Brasil ele chega um pouco depois, mas cohousing foi criado na década de 70, na Dinamarca, e dentro, né, do movimento de ecovilas, a gente vê cohousing, muitos cohousing são também ecovilas. E aí, quais as diferenças, né? No cohousing, você tem cada pessoa, é uma questão de escala e de engajamento, as diferenças maiores, né? Então, no cohousing, você tem cada pessoa é proprietário da sua casa, mas eles têm um espaço comum e eles começam a criar uma vida comunitária. Então, geralmente, no cohousing, as pessoas vão comer juntos 2 ou 3 vezes por semana, e aí, nesse dia, vão cozinhar na cozinha comunitária, vão ter uma área de lazer, vão ter
em comum, podem ter uma lavanderia em comum, mas eles têm as unidades, né, separadas. Vários cohousings, eles se veem como ecovilas. Então, eles são, a rotina da vida em comunidade é mais comunitária do que isso, e eles também estão focados nessas 4 grandes áreas, social, ecológica, econômica e cultural, e eles se veem como ecovilas. A Lara mencionou co-living, né? Hoje em cidades, e a gente está aqui, muitos de nós em Rio, São Paulo, a gente tem uma casa grande ou um apartamento onde, por exemplo, cada quarto é de uma pessoa e o resto é comunitário. Isso é o co-living. Vários co-livings também se veem como ecovila. Então, assim, quais são as diferenças, né? Na ecovila, também algumas ecovilas têm diferentes estruturas, mas na ecovila, teoricamente, são lugares onde as pessoas moram juntas, trabalham juntas, têm projeto comum e têm um projeto de vida comum. Isso não necessariamente é verdade para o co-housing ou para o co-living. Mas, às vezes, eles têm algum, né? Eu vivi em várias comunidades urbanas que tinham tudo a ver com co-living, mas a gente tinha projetos comuns, a gente atuava em projetos comuns, a gente trazia os princípios do movimento. Então, acho que as fronteiras são muito tênues, em escala maior, né? São movimentos parceiros, o movimento de co-housing, eu acho um movimento muito interessante, porque ele é um primeiro passo, né, para quem está acostumado em ter a sua casa, o seu tudo, sair desse mundo individual para o comunitário. Ele é um primeiro passo muito interessante, porque ele vai devagar, ele cria essas fronteiras entre o individual e o comunitário, que muitas vezes é o que assusta um pouco as pessoas, né? Nossa, mas eu não vou ter casa, ou a terra é de todo mundo, como é que vai ser assim? Eu quero ter o meu cantinho, então ok, mas ao mesmo tempo ele abre porta tanto para recursos compartilhados, então a gente precisa de menos recursos. Será que todo mundo precisa de uma máquina de lavar em casa? Será que todo mundo precisa de uma caixa de ferramentas em casa? Ou a gente pode ter uma lavanderia para todos, e cada um usa um dia de semana? Então, como que a gente otimiza recursos e como que a gente se apoia e vai criando comunidade aos poucos? Então, eu acho que, nesse sentido, é muito interessante. Não sei. Queria chamar a atenção, porque, óbvio que essa história de vamos morar junto, né? Tem até um filme que se chama Vamos Morar Junto, que isso cresce de uma maneira assim, parece um bolo com fermento, né? Está crescendo, as pessoas com muito desejo, né? E isso é um sinal para mim de que as pessoas estão entendendo que a vida ela pode ser comunitária, colaborativa, ela pode ter uma pegada menor, e da necessidade dos círculos, o quanto as pessoas estão entendendo que a gente precisa dos círculos de apoio, seja jovem, seja maduro. O meu grupo de transição quer a Vila da Transição, o Hub brasileiro quer uma Vila da Transição, todo mundo quer, porque está todo mundo sentindo. Então, esse expandir desse desejo está me chamando muita atenção. Qual é a fórmula? Qual é o formato? De que maneira fazer? Eu acho que isso vai nascer de diferentes maneiras, né? A gente vai olhar para todas essas experiências e talvez se jogar no mundo, visitando ecovila, visitando co-livings, visitando co-housings por aí, para entender o que vai adaptar para a vida da gente, né? Para quem é jovem, é até mais fácil. Eu conheço um monte de jovem que está alugando mansões em São Paulo, gigantes, e cada família está ficando num quarto, porque a casa é tão grande, porque são várias suítes, uma coisa assim. E isso está rolando, as pessoas estão experimentando. Para a minha geração, não sei se eu conseguiria, eu tenho essa dúvida, eu tenho o maior desejo de fazer umas experiências por aí. Para eu entender se aos 60 anos eu tenho capacidade de dividir de uma maneira mais profunda certos hábitos, certas coisas. Mas eu acho que a história é essa, é todo mundo se jogar e criar
diversas fórmulas, porque, por exemplo, eu moro numa rua que a gente pode falar que é uma ecovila, né? Meus vizinhos têm a chave da minha casa, eu tenho a chave da casa dos meus vizinhos. Minha vizinha viaja, eu dou comida para o gato, para o cachorro. Chega encomenda para mim, eu não estou em casa, entrega na casa da Wendy. Acabou o açúcar da Tereza, ela entra na minha casa e pega açúcar. Ou seja, a gente já vive uma coisa meio compartilhada onde eu moro. Também é uma fórmula, né? Porque a gente fala, eu vou fazer uma ecovila, você já pensa, tem que comprar uma terra gigante. E às vezes não rola, porque no Brasil não tem nem legislação dedicada ainda, né? Acho que começa a despertar um desejo de ter uma legislação, porque vai fazer uma figura jurídica para tocar, né? Uma experiência em conjunto. Tudo isso tem que ter muito acordo, muita conversa, tem um monte de história no meio do caminho. Mas o bacana é a gente ver surgir o desejo, que essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Todo mundo entendeu que o mundo individualista, né, do indivíduo sozinho não está rolando, não está funcionando. Como é que a gente cria? Então, Mauro, eu diria que tem que se jogar, experimentar, errar, acertar, errar de novo, aí destrói a experiência, vai para outra. Eu estou vendo muito isso acontecer de diversas maneiras, né? Espero eu um dia poder... Eu vou ganhar na Mega Sena aí da Loto Fácil da Independência e vou comprar a terra, porque eu tenho até o desenho da ecovila pronto. Mas é um super desejo. Fala, Larinha. Eu queria dizer que isso tudo que a gente está conversando aqui me lembra de uma palavra, né, que a gente costuma usar para nomear, que é o espírito ecobairro, né, Lara? Então, se quiser explorar um pouquinho isso, até do que quando a gente fala, né, sobre esses temas todos, a gente às vezes evoca isso, que isso tudo que a gente está dizendo é um espírito de atuação e a gente chama, assim, de espírito ecobairro, mas, enfim, pode ter até outros nomes. Não, essa brincadeira que ele está falando é porque para a gente, enquanto a gente não está, né, se às vezes a gente vai numa ecovila, vai num laboratório de sustentabilidade, né, todo estabelecido, que vê todas as relações, vê as várias, né, soluções aplicadas, numa cidade como São Paulo, e como Salvador e tudo mais, a gente às vezes não consegue ver. O que a gente consegue ver, sentir, experimentar, né, para que a gente possa incorporar uma outra forma, né, de viver e habitar, é o espírito da coisa, né? A gente ter oportunidades cada vez maiores, né, e mais intensas de experimentar, né, que outra forma de fazer é possível. Então, a gente, né, depois de muitas formas de explicar o que vocês fazem, né, qual é a ação de vocês no mundo, né, emerge um pouco essa provocação mesmo, Tatá, que eu adoro usar a palavra provocação, porque a gente, né, tem que provocar o caminho. Ele não está pronto, né? Mas como é que a gente, juntos, com essas pontes, né, que a gente está falando aqui, essas convergências, a gente cria o caminho. Mas eu ia também falar de Isabela, e Elisa também mora numa ecovila. Toda vez que ela fala várias coisas, eu estou fazendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, assim, parece, né? Quando eu fiz o mestrado, tive lá a oportunidade de estar em Finro, fazendo a pesquisa com os moradores, né, com experts, com várias pessoas, mas quando eu escuto Elisa falando que ela vivencia, às vezes, no cotidiano, eu tenho essa mesma sensação que a Isabela acabou de trazer, que tem uma rede de relação tão próxima, tão estabelecida, que se apoia, que se cuida, né, que tem uma relação afetiva e do cuidar muito presente. Então, eu acho que tudo, às vezes, que a gente está, né, semeando, na verdade, é esse grande cuidar, esse grande nível de corresponsabilidade, de cocriação, de processos, né, e de sustentação das coisas. Então, o que traz isso, o que nos ajuda a entender esse caminho, ele é muito válido, né? Tem hora que a gente está numa experiência, né, de co-housing, de co-living, que são, eu acho assim que de tudo que eu aprendi nessa jornada toda, é o dar as boas-vindas à experimentação. As ecovilas não se cansam de experimentar e de aprender e de avançar. Esse é o grande chave, né? Independente em que parte do planeta você está, se você está completamente na área rural, ou você está completamente na área urbana,
mas é a gente ter uma disposição muito presente, né, permanente, a essa experimentação. E aí sim, né, usando as melhores ferramentas, a melhor informação, envolvendo as pessoas, né, gerando ações visíveis, né, muito isso é um chamado da transição, né, a gente trabalhar cabeça, coração e mãos, para que a gente possa impulsionar coisas, e essas coisas impulsionarem outras. Eu acho que esse é o grande barato dessa conversa toda, né? Mas acho que estão perguntando aí, qual é a ecovila que a Elisa mora, aí ela vai ter que contar. Eu estou aqui entre a Vila Mariana e o Ipiranga, mas o prédio onde eu moro está num bairro onde eu nasci, onde a minha família construiu suas raízes, assim, há muitos anos atrás. E aí é uma rede de pessoas, então estou aqui há muito tempo, né, que se conhece e que teceu relações aí ao longo de muitos anos e que então construiu, né, essa possibilidade de apoio mútuo. Então, desde o tete a tete, né, de encontrar na rua, de encontrar no comércio próximo, até uma rede de apoio aí pelas tecnologias, né, do WhatsApp, onde a gente põe lá um pedido e a rede de mães, principalmente de mulheres, está lá prontamente, sempre buscando dar suporte, né, que a gente sabe o quanto que é difícil nessa vida corrida, 1000 coisas para resolver, muitos desafios e, como todo mundo já enfatizou, esses círculos de apoio são muito importantes, muitíssimo. Então, a gente se vale das ferramentas para buscar esses apoios. Então, aquelas coisas, às vezes, que parecem impossível, né? Nossa, como que eu vou arranjar não sei, uma coisa que você não tem. Aí você fala, bom, peraí, vou pôr aqui na rede. Ai, a pessoa do quinto andar tem. Ela vai emprestar. Olha, o fulano lá do bloco A conhece alguém. Então, a potência, né, dessas redes, desses círculos, é muito significativo, vai trazendo esse nível de cuidado e um certo conforto para a nossa vida, né, que já é tão difícil. E o que eu ia acrescentar é que aqui a gente está acostumado, assim, porque principalmente eu estou pensando assim nos mais jovens, né? Às vezes que vão assistir essa nossa conversa toda, e que às vezes pode imaginar que a gente vai falar de algo que é simples, ou que é linear, ou que é previsível, e não, né? A gente está aqui transmitindo conceitos opostos disso, né? Que é complexo, sim, que é imprevisível, que a gente tem que estar sempre disposto a essa mudança, essa impermanência. Então, são conceitos que, às vezes, talvez não estejam tão presentes na educação, né? Que chega hoje, mas que a gente precisa cada vez mais buscar e se valer dessa complexidade, porque é nela que a gente vai evoluindo para essa direção que imaginamos ser mais, vamos dizer, acolhedora para a nossa vida futura diante de tantos desafios que nós temos. E aí eu vou emendar, acho que já para os momentos finais, uma pergunta para a Isabela e para a Thaisa de que quais são as principais pontos assim, de conexão ou de sinergias que vocês enxergam hoje e para um futuro próximo, assim, como vocês enxergam que as nossas redes elas podem ser mais potentes ainda juntas? Quem está mais pronta, enfim. Eu acho que a gente já está potente, já está pronto e já está fazendo, na verdade. Já sinto a gente muito conectada, estivemos juntas há uma semana atrás, Thaisa, Lara, no primeiro Collab Jovem,
Então, eu já sinto, eu morro de vontade de ir na composteira da Vila Mariana, eu não vou porque é bem no dia da ecofeira, mas a Alê me visita sempre na ecofeira. Eu acho que a gente já está muito forte nessa polinização, mas eu gosto muito de deixar as coisas acontecerem organicamente. Eu sou da linha do nhoque. Quando sobe está pronto, quando encontra porque ficou pronto, né? Porque a gente tem um dia a dia já tão intenso, né, nos nossos afazeres, mas eu vejo cada vez mais a gente conseguindo se encontrar e fazer muita coisa. Eu acho que esse trabalho com jovem vai juntar muito mais a gente ainda do que vocês possam imaginar. Vejo isso com muita clareza, em 5 anos isso vai ser uma potência, esse trabalho com os jovens. Então, assim, para mim é só alegria e ir tocando o barco, porque essas sinergias elas vão surgindo e vão acontecendo. Vou chamar a minha Buda. Revele, Buda, Thaisa. Tá que tá hoje essa Isabela, né? Estou danada. Não problema. Eu também acho que, em termos de sinergia, pelo menos aqui no Brasil, esses movimentos eles conversam muito, eles trabalham juntos. Então, a gente está tecendo parcerias o tempo todo, a gente colabora em projetos, a gente tem relações, né? A gente se conhece pessoalmente há muitos anos e tem relações próximas, assim. Então, eu vejo que as sinergias já estão acontecendo. O projeto mais recente, como a Isabela mencionou, né? Eu acho que o mais recente é esse agora, né? Que estamos aqui participando da Semana Ecobairro, trazendo a voz desses movimentos. Uma semana, 10 dias atrás, a gente estava, a Rede Global de Ecovilas e Ecobairro, apoiando o primeiro Colab Jovem de transição. Eu posso dizer que, se a gente olha o material didático da GEM, o Manual de Comunidades Urbanas, bebe muito dos ensinamentos do Cidades em Transição, que é o movimento mais forte no meio urbano, e está lá a experiência do Transition Brasil, do grupo da Isabela da Granja Viana. Citei o projeto com a Lara, a gente agora na GEM, eu também sinto que a questão de educação voltada para jovens e crianças é algo bem importante para esse momento, para o futuro próximo. A gente eu estou trabalhando num projeto que a gente chama de escolas Twinning Schools, são Regenerative Twinning Schools, escolas gêmeas, né? Escolas parceiras. A gente tem 20 escolas pelo mundo que trabalham de alguma forma. Algumas são escolas dentro de comunidades, algumas são escolas em ecovilas, outras são escolas que usam esses ensinamentos de permacultura e de ecovilas, mas escolas formais, convencionais, em cidades e em áreas urbanas, rurais. E como que a gente compartilha esses princípios e práticas com crianças, como a gente implementa modelos em escola de educação integral, diferenciada, como que a gente apoia os jovens nesse caminho. Eu sinto que esse é um movimento que eu vejo de futuro, e acho que, né, nesse caso, essas organizações aqui no Brasil, elas já estão colaborando, né? Maravilha. Acho que uma outra pergunta que eu faria também, que aí pode ser para a Isabela e para a Thaisa, sabendo que é tão importante essa rede toda e essa grande convergência e o fortalecimento desses caminhos, acho que vale para o ano que vem, para a próxima semana Ecobairro também. Como é que a gente amplia essa conversa, né? Eu fico aqui já pensando né, como é que a gente entende melhor, como é que a gente, para uma próxima edição aí. Não precisa ter resposta também, né? Mas fica essa possibilidade, né, de
de como que a gente intensifica, né? Porque o chamado da semana é a gente dar mais visibilidade, intensificar isso, tangibilizar para as pessoas essa grande polinização. Então, não sei se emerge alguma coisa, mas já fica aí um pouco esse convite do abrindo e fechando e abrindo ao mesmo tempo. Eu estou aqui colocando no chat uma maneira das pessoas nos encontrarem. A Maura estava perguntando aqui, né? E eu estou deixando, então, que aqui na Vila Mariana, o Ecobairro tem um grupo que se reúne todos os domingos, das 10 ao meio-dia, na Praça Pablo Garcia Cantero, para fazer a compostagem comunitária e muitas outras coisas. Essa praça fica ao lado da Cinemateca Brasileira, ali no domingo. Então, diria assim que um dos primeiros locais, convites, né, para a gente se encontrar presencialmente é lá. Mas vocês também vão nos encontrar nas redes, no Instagram, no Ecobairro Brasil, Ecobairro São Paulo e Ecobairro Vila Mariana. A gente tem essas 3 escalas, assim, que a gente entendeu que tem certos assuntos que estão mais ligados com aquela dinâmica do local, então que não fazia tanto sentido estar na escala maior, mas às vezes o contrário é benéfico e a gente vai repostando. Então a gente tem essas redes, também estamos lá no Facebook, tem o nosso site. E aí eu queria perguntar para a Isa, e se o pessoal quiser encontrar você e se conectar com o movimento Transition, onde é que eles vão te achar, Isa? Por aí, agitando. Temos também os nossos sites, eu coloquei mais para cima no chat. Tem o site do Transition Brasil e do Transition da Granja Viana. Vou repostar aqui. Temos também as redes sociais, @Transition Brasil, tá? Tem Twitter, você consegue ver quais são as próximas ações, treinamentos, etc. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre disponível. E peraí que eu mandei para a Alexandra, em vez de mandar para todo mundo. Eu estou sempre disponível, quer saber mais sobre transição, me liga, vou botar meu telefone aqui, porque é o que eu mais gosto de fazer na vida. Eu sou capaz de falar durante 4 horas sobre o movimento das cidades em transição, e já falei durante 4 horas. Para o pessoal do Schumacher College, foi uma onda, ficamos 4 horas falando, porque tem assunto, é gostoso. O movimento das cidades de transição, o Hub Brasileiro, faz várias capacitações e é só me ligar. Liga que a gente conversa. Estamos por aí. E você, Tatá? Eu estava buscando aqui, eu não sou forte nas redes sociais, eu estou buscando aqui o link. Já postei da GEM, para quem fala inglês e está interessado em saber mais, é o ecovillage.org, e aí tem esse Get Involved, você se conecta para receber a newsletter. Tem uma newsletter mensal com notícia das ecovilas pelo mundo. Para quem lê inglês, eu recomendo. Acabei de postar aqui o Casa Brasil, a nossa rede nacional. Estão perguntando da isso, Twinning Schools. Também. A Vânia perguntou da Twinning Schools. É um projeto a partir de... a gente vai estar começando a divulgar, ele está em realização. A gente tem uma escola brasileira a bordo, que é a Escola Inquiri, na Ecovila Piracanga, na Bahia, e outras muitas internacionais, e a gente vai começar a partir de agora, agosto, a falar nas redes sociais dos parceiros, e dentro desse projeto a gente está criando um treinamento para professores, um kit de ferramenta para trabalhar em escolas, e também adaptando as cartas das ecovilas, para quem conhece, as cartas de design, para crianças.
Então, esses produtos vão estar prontos no fim do ano, vão ser lançados em dezembro. Que maravilha. Acho que também só queria saber se tem mais alguém com algum coração palpitando, para a gente, né, antes de fechar e também incluir a voz. Não sei se Vânia, Alexandra, Marlene, Li, a Maura falou um pouquinho, mas como é que estão? Todo mundo bem? Li? Agradecer essa chacoalhada aí, muito boa. Assim, vamos seguir aí nessa interação, muito bom. Estou com todos os contatos e e-mails aqui, sites, animadíssimo. Eu queria agradecer a todas novamente, gente. Foi muito proveitoso. Eu estou muito satisfeita hoje, foi muito bacana. E porque eu acho que assim, eu estou num momento assim de transição, e o fato de eu ter vindo até para o Ipiranga, que eu não é um bairro que eu morava na Moca, sou descendente de italianos, mas estou numa busca há muito tempo de uma nova maneira de viver. Essa minha ligação com Salvador também tem muito a ver com isso, né? Então, hoje, assim, estou muito gratificada porque, como disse a Isabela, os outros, sei lá, eu acho que esse sentimento, ele tá de querer viver, de estar próximo em grupos, eu acho que é um sentimento que talvez seja maior do que a gente possa dimensionar. Eu acho que muitas pessoas, mesmo as pessoas mais velhas, talvez elas não tenham muita coragem. O que eu acho que falta, às vezes, para a gente é coragem, né, para encarar novos desafios, né? Mas é muito gratificante. Eu mudei agora de residência, foi um processo muito difícil, porque é uma mudança também interior, mas eu acho que quando a gente se conecta, né, quando vem a sincronicidade das coisas, a gente vai encontrando as pessoas. Então, hoje, para mim, foi muito legal, até porque aconteceu assim de uma forma muito inesperada. Eu, às vezes, nem olho lá no grupo da Economia Solidária, Lara, e muitas mensagens que chegam, então eu estou muito contente, muito feliz, estou mesmo. Então, quero me juntar mais ao grupo, quero conhecer mais aqui vocês, eu quero ver se eu me planejo para ir domingo conhecer o local, porque eu acho que tem muito a ver comigo. E a minha gratidão, que eu sou muito devota, que os orixás da Bahia, né, estejam aqui presentes, assim, vibrando junto com a gente, que eu acho que eles estão aqui, tá bom? Um beijo. Beijo. Ale? Só tenho que agradecer todos esses professores aqui à disposição, conversando, um encontro numa tarde fria de segunda-feira, começando o aniversário do Ecobairro, acendendo mais uma velinha, porque aqui a gente ilumina o Ecobairro, né? Então, lembrar que é a semana de aniversário, fazendo 18 anos, e que a gente precisa realmente estar em todos os cantos e nos reconhecendo para que essa subida do nhoque aí, que é na galáxia da constelação da professora Isabela, seja sentida, né? Porque é o ponto de fervura, então que sejamos todos, cada um no seu canto, falando da sua maneira, mas de fato pensando no bem comum, pensando no planeta, pensando em atingir esse ponto de fervura. Então, cada vez que a gente pega na mão de uma pessoa e vive, né, uma atitude sincera, honesta, olhando no olho e ajuda essa pessoa a entrar nessa conversa, eu acho que a gente está representando, aumentando um grau aí na fervura do nhoque. Então, que seja essa metáfora, mas que seja nessa galáxia maravilhosa aí, Estela, Estela, Isabela, que a gente esteja flutuando juntos aí com essa visão, né? O importante mesmo é ter a visão, o espírito ecobairro permeando a gente e, sei lá, tornando tudo mais possível, respirável, inspirável, porque está puxado. Então, a gente puxa daqui também. Obrigada, gratidão. Muito bem. Mais alguém? Eu queria dar uma palavrinha, que eu não ia falar não, mas acho que agora me animei. Então, eu estou muito feliz, porque eu estava me sentindo muito ainda, como disse a Isabela, os adultos ainda
estão meio perdidos, eu estava me sentindo uma adulta perdida, mas vi que não, que eu já estou assim, bem mais achada do que eu pensava, porque eu tenho alinhavado todos esses grupos já. Já estou com contatos com todos esses orgs e esses .coms que vocês falaram aí. Estou no Gaia e já entrei no Eco, já acessei todos vocês e estou sentindo que eu já estou sendo atraída por esse espírito do Ecobairro já há algum tempo. E gostei de saber do prédio da Elisa, porque, de repente, eu me dei conta que eu ainda estou morando num bairro, num prédio no Rio de Janeiro, mas com muito sonho de estar morando ou no cohousing ou numa ecovila. É um sonho antigo, mas enquanto eu não chego lá, já existe um pouco desse espírito no meu prédio, que é um prédio onde eu nasci, que minha mãe morou, que minha irmã mora, e já tem essa coisa toda assim meio comunitária, e eu dei um peteleco de início numa horta comunitária no prédio, e a gente tem essa rede de apoio, então fiquei toda feliz que, pelo menos enquanto eu estou aqui nessa minha caixinha, que é o meu apartamento, que eu já chamei uma amiga que mora comigo, já iniciando essa ideia de morar junto com outras pessoas, que eu não acredito nessa história de idoso ficar morando sozinho, cada um no seu apartamento isolado. E aí fiquei contente que eu não estou tão perdida assim, já estou começando, porque a Ecovila ainda não chegou, neste sonho meu ainda não chegou, enquanto isso eu vou alinhavando outras coisas que eu acho que já estou com já fui mordida por esse espírito aí do Ecobairro. E agradeço muito a todas. Passo a palavra. Bom, Vânia. Me veio só de Zeca, alguém mais? compartilhar da fala da Vânia, que é isso, Vânia. Às vezes o primeiro lugar que a Ecovila tem que nascer é no coração. Enquanto a gente não chega Não, à isso já Ecovila está no meu cósmica, né? coração. Já chegou no coração. Agora eu tenho que conseguir um grupo que esteja na mesma vibe para conseguir ir comigo. Esse aqui está mais difícil de chegar, mas está chegando, porque eu já estou alinhavando todas vocês aí. Obrigada. Maravilha. Gratidão. Muito bem. Podemos fechar assim? Alguém mais alguma coisa? Consideração? Fala? Todo mundo bem? Sim? Maravilha. Bom, Elisa, quer fazer o encerramento? Vou fazer um agradecimento por esses momentos de hoje, de troca, de conexão, de abraçar a diversidade, essa complexidade, de nos enxergar como irmãos, como movimentos convergentes, na perspectiva, né, de somos todos um, e agradecer profundamente. Maravilha. Isabela, Thaisa, obrigada pela prontidão. É sempre muito bom estar nessa conversa com vocês, assim, eu saio sempre com um gostinho de quero mais, porque tem muito o que conversar, tem muito o que fazer juntas, e é bom, pelo menos assim, a gente levar isso para mais pessoas, né? A gente conversa muito, mas agora a gente conversou, gravou, vai deixar disponível para as pessoas, e a gente vai colocar todos esses contatos também, para que as pessoas possam mergulhar mais, né, se aprofundar nessa conversa e continuar com essa abertura de janelinha que a gente fez aqui. Então, gratidão imensa e profunda aí, da generosidade de vocês e dessa experiência continuada também. Desde que a gente se encontrou, vocês continuam fazendo. Então, isso é maravilhoso e muito inspirador. Muito bem. Gratidão a quem veio para essa conversa também. Parabéns, Ecobairro! Isso mesmo. Uma ótima semana de eventos para vocês. Obrigado. À noite a gente tem um encontro local de Ecobairros, né? Então, quem quiser vir para essa conversa, Alexandra e outras pessoas estarão lá. Muito bem. Um grande beijo e até mais. Até breve. Grata, meninas, pelo convite sempre. Amo vocês.